Olá, pessoal, como é que vocês estão? Saudações, aqui mais uma vez hoje, né, com estudantes do curso de Pedagogia e a gente vai gravar um conteúdo super legal sobre a noção Sociologia das Ausências, né, que é uma noção que inicialmente ela não é fácil de ser compreendida, mas a gente fez um trabalho, né, de estudo, de investigação, e aí a gente foi desdobrando isso para a gente poder chegar aqui hoje e a gente dialogar um pouco sobre essa noção e suas implicações para a formação inicial de professoras e professores. Meu nome é Isaac Assunção, eu tenho 37 anos, atualmente, né, estou como professor substituto do Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação, lá no Centro de Educação da UFPE, né, tanto dou aula no curso de Pedagogia como nas licenciaturas diversas, e também sou professor efetivo aqui da Rede Municipal de Jaboatão, e também sou membro do coletivo LGBTQIAPN+, do Sindicato dos Profissionais de Educação de Jaboatão dos Guararapes, o Simproja. Oi, gente. Olá, tudo bem? Me chamo Alessandra, sou discente do curso de Pedagogia, atualmente estou no 4º período. Também sou estagiária da Rede Pública da Educação pela Prefeitura do Recife e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a Sociologia das Ausências, entender um pouquinho sobre isso, entender como os pontos que isso aborda, o ponto que isso influencia no nosso dia a dia. Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Cavalcante. Eu tenho 20 anos. Eu estou no 4º período de Pedagogia da UFPE e faço parte também do PIBID, que é um programa para iniciação à docência, e tem sido uma experiência muito boa, que inclusive dialoga com a Sociologia das Ausências, porque eu tenho visto no chão da escola essas questões que vamos trazer aqui. E sou cristã da Igreja da Família, sede, e é isso. Sou cristã também. Pois é, então a gente vai, né, como tá aqui no quadro, né, a gente vai trabalhar essa sociologia das ausências, né? Mas acho que é muito importante a gente colocar para o público, né, aonde apareceu isso, né, de onde surgiu isso, né? Então a origem foi em 2023.1, né? Isso. No período 2023.1, lá da Universidade Federal. Era no ano 2023, né? No segundo... a gente já praticamente foi em outubro, né? Mas ainda era 2023.1. Nesse período, eu estava dando uma disciplina, né, de movimentos sociais e práticas pedagógicas. Sim. Que elas foram as minhas estudantes nessa disciplina. E o seminário temático dessa disciplina é Movimentos Sociais e Educação, que é inspirado num livro da professora Alene Lage, né, que é a professora lá da Universidade Federal de Pernambuco também, só que ela é do CAA de Caruaru, né, ela é uma professora de referência aqui em Pernambuco sobre movimentos sociais, e ela também criou o Observatório dos Movimentos Sociais da América Latina, que era na UFPE, né, está desativado por enquanto, né, mas provavelmente os trabalhos vão retornar e ela é a idealizadora e também coordenadora desse projeto. Então, aí, para mostrar um pouco dela, né, essa é a Alene e esse daqui é o Boaventura de Souza Santos. O Boaventura de Souza Santos foi quem elaborou a noção Sociologia das Ausências, ele que é um português, né, de Portugal. A Alene foi a orientanda dele no doutorado em 2006, né, então por isso que o livro dela é Movimentos Sociais de Educação, que foi uma coleção pela editora universitária, né? A série Extensão, número 19, que aí tem esse livro, Educação e Movimentos Sociais. Boaventura, né, que está vivo, está com 89 anos agora. Boaventura está com 84 anos, né? E ele está bem ativo ainda, né? Boaventura, que é uma referência na América Latina, né? Principalmente quando a gente está falando aí de movimentos sociais. Lá no início, lá atrás, quando ele trouxe suas contribuições, foi muito importante, né? Na América, os seus estudos. E aqui a gente, né, vai abordar especificamente o capítulo Sociologia das Ausências, para desvelar o real.
e Sociologia das Ausências, né? Base para novas discussões sobre experiências na educação. E aí eu vou passar para vocês, meninas, comentarem assim um pouco, né, de como foi elas que foram quem defenderam, né, no seminário temático Movimentos Sociais e Educação, a noção Sociologia das Ausências. Fala um pouco pra gente como foi a experiência, se vocês acharam difícil no início, como foi para vocês estudarem para mediar esse tema na sala de aula com a turma. Sim, foi muito importante porque trouxe outras concepções, abriu nossa mente para situações do nosso cotidiano que a gente via e não olhava como ausência. Mas hoje a gente nota que são ausências, são descredibilidades, desvalorizações. Invisibilidade também. Invisibilidades. E hoje a gente mostra e percebe que precisamos ser emergentes nessa questão. A Sociologia das Ausências, como o professor falou, é um projeto de Boaventura chamado Ecologia dos Saberes e da Sociologia das Emergências. Só que a Lene Lage foi a que a gente mais focou, foi uma teórica que a gente mais focou nas nossas aulas. E ela, como trouxe esse assunto, que foi muito pertinente, a gente realmente quis se aprofundar. E aí compõe sua proposta de um pensamento pós-colonial e emancipatório. Segundo ele, o conhecimento moderno ocidental é marcado por uma visão reduzida do mundo. Ele transforma muitas realidades em inexistentes, inferiores ou irrelevantes. Exemplo, as culturas indígenas, os saberes camponeses, as experiências populares de organização social e espiritual são frequentemente ignoradas ou desqualificadas como atrasadas ou não científicas. E eu também queria trazer, né, que como cristã, eu sei que muito da colonização, muito de várias diversidades mesmo, foram muito apagadas com o evangelho que foi pregado em vários períodos. Mas como cristã, eu percebo que os ensinamentos de Cristo não vai de acordo com isso. Eu trago muito mais. Ele não só, como quando Jesus veio aqui, ele não só trouxe causas sociais, defendendo pessoas doentes, leprosos, pessoas que eram invisibilizadas na época, mas ele trouxe essa importância. Só que vai muito mais além. Esse projeto da Sociologia das Ausências, ele é laico, ele é para todos os públicos, ele é para todos os povos, né? O que Jesus Cristo trouxe aqui foi para além, né? Ele trouxe a reconciliação com Deus. E eu não queria trazer como um assunto principal, mas eu queria trazer essa perspectiva. Esse recorte, né? Exatamente. É importante. E principalmente porque Jesus, né, enquanto uma figura divina, reconhecida no mundo todo por todas as outras religiões, Jesus, ele foi, por exemplo, protegido no Egito, né? Quando foi decretada a morte das crianças naquele período, ele se refugiou no Egito e o Egito, a África era politeísta, né? Então, lá Jesus poderia ser Deus e ele estava tranquilo, né? Então... E o Senhor Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas, né? É até como o versículo fala que ele diz, vinde a mim como estáis. Então, ele nunca se importou quem você era, o seu título, de onde você veio, sua identidade, seus antepassados. Ele queria saber se você estava disposto a seguir o que ele estava ali pregando. Então, ele nunca julgou ninguém. E ele nunca obrigou. Nunca obrigou. Ele sempre deu livre arbítrio. Não é a situação da colonização. A colonização, a gente viu que foi um apagamento daqueles povos e de tirar toda a significância que eles tinham, não trazendo suas essências e levando a palavra da forma que devemos levar, né? Mas, enfim, né? Mas, enfim, Jesus, ele é o maior exemplo disso. De encontrar a noção. Minha experiência em específico foi muito importante. Principalmente agora eu percebo no PIBID. O PIBID tem me mostrado, assim, outra realidade. Eu estagiei com a educação especial, mas foi numa escola particular. Na escola particular, a gente vê uma realidade, enquanto nas escolas municipais e estaduais, a gente vê outra realidade, não somente das crianças, do funcionamento em geral. A gente percebe que eu notei, pelo menos na escola em que eu estagiei, eu notei que não eram falados sobre assuntos diversos. Eram mais assuntos eurocêntricos, ocidentais, que não traziam outras perspectivas
como dos povos indígenas, como dos quilombolas, como da realidade daquela criança, como contexto social também. Os contextos sociais da sociedade não traziam para perto, sabe? E na escola onde eu estou fazendo o PIBID, que é a Escola Nossa Senhora do Pilar, se não me engano, mas, enfim, tem sido muito bom, porque eu percebo a dialógica de lá, a temática que trazem. Não é, tipo, uma semana para comemorar um povo, uma semana para comemorar algo que foi pertinente, como um dia nacional e entre várias outras coisas. É um trabalho dia após dia. E não só isso, a gente não só traz de personagens, de pessoas de fora, de teóricos, mas também traz com a realidade. Por exemplo, teve recentemente um jornal que fizeram, um jornal com a sala de aula, e eles são do terceiro ano, né, dos anos iniciais, e fizeram um jornal de acordo com a escola e de acordo com as vivências daqueles alunos. Então, eles trouxeram vivências da escola, tipo o dia que choveu bastante e inundou a escola, sobre assaltos que tinham acontecido no bairro, sobre também vitórias que tinham acontecido ali naquela escola. Então, trazendo a realidade para perto daqueles alunos, e eles também se sentiram autônomos, como pessoas que podem ocupar esse lugar também, que é o do jornal, que não é só algo que é padronizado, mas que também tem essa diversidade, que pode ter essa diversidade, sabe? Entre várias outras coisas, eu tenho vivenciado que o olhar sensível para a sala de aula é muito importante, tirando a essência, né, sem tirar a essência daquelas crianças e não apagando-a para formar e fazer uma formação que coloque eles em caixinha. Não é para isso. É realmente uma educação que leva eles a querer mais, conhecer mais, para também trazer suas concepções e suas inteligências. Mas vamos falar para o nosso público, o espectador, como vocês encontraram, assim, a experiência da disciplina quando foi, né, pautado o seminário temático, Movimentos Sociais e Educação, e vocês justamente ficaram responsáveis por fazer essa reflexão sobre sociologia das ausências, assim, as impressões que vocês tiveram. Vocês acharam difícil? Precisaram de mediação? Precisaram desenvolver? Fala um pouco pra gente como foi esse momento. De início, quando foi passado esse tema pra gente estudar, a gente olhou e disse, poxa, é um tanto desafiador. Tanto pela obra ser um pouco longa, né? Quanto o tema ser um pouco diversificado. E pouco abordado. A gente não tinha muito exatamente. Conhecimento sobre, né? Antes a gente nunca tinha ouvido falar sobre essa sociologia das ausências. Então, quando a gente ouviu a abordagem disso, a gente ficou, né, com aquela interrogação. A gente precisa estudar sobre isso. Vamos tentar buscar e entender o que é isso. Então, foi exigido da gente muita leitura nessa parte, mas ao mesmo tempo que a gente estudava isso, por mais que fosse uma coisa um tanto assim complexa de se entender, era uma leitura que a gente tinha boa, gostosa, que era algo que a gente ia estudando e ia querendo cada vez mais se aprofundar, né? E a sociologia das ausências já fala que é algo que está invisibilizado. É a ênfase nas faltas, naquilo que está precisando ser visto e muitas das vezes está sendo no oculto, não está sendo dado ouvidos, né? E a gente encontra muito isso no dia a dia, hoje em dia, na sala de aula. A gente vê que a gente tem o currículo, que é o padrão para a gente seguir, e que esse padrão de currículo, às vezes, acaba silenciando muitas crianças, muitos adolescentes, enfim, na sala de aula. E eu tenho como exemplo... Eu estava fazendo uma análise esses dias na minha escola, que eu estagio, que é uma creche escola no Recife. E eu estava conversando com a professora, que eu estava fazendo uma análise de PPP3, que é Políticas e Práticas Pedagógicas. Enfim, e eu estava conversando com ela, interagindo, e eu perguntei à professora, como é a sua metodologia? A senhora segue a BNCC, a senhora segue a rede? Como é que a senhora cria a sua prática? Como é que a senhora constrói? Como é que a senhora consegue adaptar? Aí ela falou sobre a dificuldade, né? Porque hoje em dia existem muitas crianças atípicas em sala de aula. E na sala dela, na turma dela, 50% dos alunos são crianças com laudo.
E ela falou que o currículo chega de uma forma a qual ela tem que adaptar. E que, infelizmente, abre até aspas, ela falou, temos que seguir o currículo, né? Fecha aspas. Então, eu vejo o quanto é difícil para o professor, no dia a dia também, ter que se redobrar para poder incluir. Porque o currículo vem com um padrão que, muitas das vezes, não é de inclusão. Não, aliás, não é de equidade, né? A gente fala nem igualdade, mas equidade, que realmente que abranja, coloca aquelas pessoas dentro. Então, eu vejo que é uma falta que precisa ser ajustada, que é algo que precisa ser visto por todos, né? Exatamente, eu sinto também isso. E a disciplina foi muito boa, muito gostosa, assim, a gente aprendeu muito. E eu levo todos os conhecimentos que eu tive nesse primeiro período com essa disciplina para todas as outras, porque eu consigo dialogar com todas as outras. Eu não posso ter fundamentos de história, fundamentos de português, sem dialogar com esses movimentos, entendendo a sociologia das ausências por inteiro, entendendo que eu vou ter que fazer de uma forma que seja equitativa em todos os âmbitos. E teve até nessa disciplina que o professor Isaac levou a gente para aquele movimento que a gente foi visitar. A gente fez até... Movimento dos Trabalhadores. Pronto, a gente foi fazer sem uma teto. ação voluntária. A gente também arrecadou alimentos para levar. E foi muito bom. Eu nunca tinha ido, nunca tinha visto de perto, né, essa realidade. E o professor Isaac nos levou até lá. E a gente pôde ver a ausência dessas crianças, a falta que elas tinham. A gente chegou lá, né, a gente discentes do curso, e as crianças abraçavam a gente, chegavam super felizes, né, porque ganharam coisas também, tipo, o carinho que a gente chegou lá, que elas, tipo, precisavam. Né? A gente chegou lá, a gente via que ela tinha aquela necessidade de carinho, de atenção, de afeto. Então, foi uma falta que a gente vê que, tipo, a educação, ela não, infelizmente, não tem chegado a todos. Né? A educação, por mais que seja algo que é essencial no dia de hoje, mas não tem alcançado todas as crianças, de fato. Então, não tem suprido toda a carência que existe hoje em dia. E para além, né? Tipo, o olhar das pessoas para essas pessoas que estão nesse ambiente, nesses movimentos, é um olhar de que essas pessoas não têm a inteligência padronizada que gostariam de ter. Mas a gente percebeu ali que eles são tão inteligentes, eles trazem coisas dos seus dias a dias, dos seus contextos, e eles trazem com muita propriedade. Coisa que se eu fosse de fora, fosse falar como é que funciona, como é que eles funcionam ali. Eles têm horta, né? Eles fazem várias coisas. Eles têm as riquezas deles. Eles têm as riquezas deles, as suas inteligências, as suas concepções. Que é algo E que... se a gente for olhar para a realidade, né, da escola e a realidade, por exemplo, da pedagogia da luta dos movimentos sociais, né? Como as crianças elas estão nesses processos. Exemplo, quando a gente vai para escolas de prefeitura, quais são as escolas que têm uma horta? Uma escola coletiva? Exatamente. Né? Quais são as escolas em que a gente discute politicamente os problemas da realidade daquelas crianças na escola? Né? Às vezes nem espaço tem, né? O currículo, ele engole isso, não é? E no movimento social, a gente percebe que a criança, ela tem o currículo da escola, mas a própria vida dela fora da escola já é uma realidade que luta contra a ausência do Estado em relação à garantia de direitos. Sim. Eu queria colocar aqui, já tá aqui no quadro, para a gente ver, né? Que a perspectiva analítica dos pressupostos da sociologia das ausências, ela foi construída por Boaventura em 2003 e 2002, ali, né? Esses processos de construção da noção. E aí ele vai dizer, Santos vai dizer, a sociologia das ausências busca transformar objetos impossíveis em possíveis, com base nele transformar ausências em presenças. E também ali, uma das formas de operar a sociologia das ausências é substituir as lógicas da produção da não existência, ou que ele vai chamar de monocultura, né? Que é o que a gente percebe, por ecologias do saber. A gente vai hoje para a escola, é muito comum a gente encontrar nos processos educativos a monocultura. Então, é ensinado apenas um tipo de cultura, um tipo de religiosidade, um modo de pensar, né? A gente, quando vai ver como é que se ensina matemática para criança, muitas professoras só conseguem ensinar apenas de uma forma.
E essa forma, nem sempre aquela criança ou aquele grupo de crianças ela vai aprender. Sim. Consegue absorver. E esse tipo de monocultura, né? A monocultura que é formada dos professores, a monocultura que é desenvolvida na sala, no chão da sala de aula, ela impede de construir muito conhecimento. Porque muitas vezes a gente chega na sala de aula e só consegue ensinar, por exemplo, subtração de uma forma. Você veja, um dos maiores problemas hoje das redes é a questão da divisão, quando a gente está falando de letramento matemático, né? Muitas vezes esses professores, eles esqueceram de investigar os contextos, por exemplo, de divisão que aquela criança opera. Exemplo, como é que aquela criança, ela divide na casa dela? Sim. Numa pizza de 8 fatias, se aquela criança come pizza, ou quando chega uma pizza grande de 8 fatias, quem é que come, quem é que pode comer 2 fatias? Como é Sim. dividido na casa dela? Exatamente. E por esquecer, muitas vezes, não é de... Eu preciso primeiro compreender como a minha criança, ela compreende a divisão, como é feita a divisão na casa Sim. dela para poder operar na sala de aula. Aí não, Exatamente. pega o conceito matemático da divisão e já aplica algoritmo. Isso. Não vai para experiências práticas, né? Como se fazia antigamente, palitinho de fósforo, Sim. feijão, milho, arroz, né? E aí Isso. hoje vai para quadro, né? E o que a gente tem visto também é que as avaliações, elas não estão pedindo mais os algoritmos. É muito difícil pedir os algoritmos. Elas pedem que a criança desenvolva a partir de relações contextualizadas, né? Que é o que a gente vê muito nas provas do SAEB e do SAEB. Isso. É isso, né? Então, se a gente for continuar desenvolvendo, né? O que seria essa sociologia das ausências, né? Como é que a gente poderia trazer mais sentidos do que seria isso, assim, para a formação de professores? O que é que, por exemplo, a gente precisaria perceber na escola, enquanto sociologia? Quais são as ausências que a gente tem na escola hoje? Não é que são os grandes problemas educacionais do Brasil. Eu poderia citar, por exemplo, a questão do trabalho com os povos originários. Sim. Você veja, a maioria dos professores que estão hoje na rede, eles não conhecem os povos indígenas de Pernambuco. Ou talvez ainda usem o termo índios, né? Índios, ou folcloriza, Isso, não é? sim, Ou exatamente. faz mais o quê? O congelamento da identidade. E como é que eles fazem como é que eles congelam essa cultura? A partir da monocultura. Quando coloca que os povos brancos são os povos civilizados e que eles trouxeram a civilização e que os nossos povos eram povos selvagens ou primitivos, não é? A gente ainda vê muito isso, assim. Então, a gente tem uma ausência de um trabalho, por exemplo, com povos originários e a gente também tem uma ausência de trabalhos com povos negros. E é impressionante que com essas questões que a gente percebe, a gente vê como a autoestima das crianças ficam cada vez mais diminuídas ali. Sim. Eu tive uma situação que, embora assim, seja simples e você talvez não perceba que dialogue, né, com sociologia das ausências, mas dialoga bastante. Que foi o seguinte, a menina tem o cabelo crespo e ela estava comigo na sala de aula e ela falou: ai, meu cabelo é assim, eu não gosto, eu gosto muito do seu, o seu tem movimento, tem várias coisas. E eu notei ali que a autoestima dela se fez com uma comparação. E eu acho que falta isso também nas escolas, de trazer identidades ali que mostrem que também são lindas, que também são autônomas, que também são grandiosas para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens adultos, que eles se vejam como pessoas também que têm sua importância, que têm sua beleza, que não precisa ser comparado. E a ausência que traz isso é exatamente essa ideia de comparação, de dominação, de subalternidade, que essas crianças elas vejam que não é o local que faz ela ser o que ela é. Não é onde ela está, não é onde ela vive. Não é isso que faz ela ser algo, mas é o que ela entende de si. E a gente precisa trabalhar essas Agora, se a gente for situações perceber, né, por exemplo, isso como monocultura,
O que é que a monocultura tem feito, tem produzido, né, na educação das crianças, que tem feito com que elas não se reconheçam belas? Qual é a monocultura que está sendo privilegiada, que está sendo refletida, que está sendo usada como discurso universal na escola? Qual é? É a monocultura de que a pessoa bonita, ela é branca, Cabelo ela liso. é magra, Sim. loira, cabelo liso, Olhos claros. olhos claros, Nariz afilado. nariz afilado, boca fina, Isso. que ela tem iPhone, Seja magra, né? né? Exato. Então, essa monocultura, ela tem trazido, tem produzido isso que Juliana acaba de falar, esse efeito. Então, as crianças que são negras, que têm belezas diferentes, elas não, diferentes desse padrão universalizante, elas não se reconhecem belas. E isso impacta no processo de ensino-aprendizagem, porque a partir do momento que uma criança ela não se sente bela, isso impacta na E sua como aprendizagem. Né? Juliana trouxe o exemplo, né, da aluna dela, acho que semana retrasada teve uma aluna minha que chegou até mim e falou... Aliás, ela chegou pra mim toda maquiada assim, do jeitinho dela, com batom bem forte, com lápis de olho assim. E eu falei, meu amor, o que foi isso? Por que você tá assim? Não, tia, eu fiz isso porque eu quero ficar bonita igual a senhora. Eu fiquei, mas meu amor, você é linda do jeito que você é. Exatamente. Aí eu peguei, eu disse, você quer tirar ela? Quero, tia. Aí eu peguei o lencinho, limpei ela. Eu disse, você tá linda do jeito que você é. E ela tem esse cabelo enroladinho, você tá lindo os seus cachos. Eu queria que meu cabelo fosse assim, coisa mais linda. Então, é importante a gente, como adulto, dentro da sala de aula, como profissionais, a gente reforçar para eles o que é belo, que eles são belos também. Que não há um padrão a ser seguido, mas que sua individualidade, suas particularidades são essenciais para que ele, para que ele seja único. Isso é muito importante. E ele traz, né, Aqui, as né? monoculturas também, né? Aí também aspectos do quadro teórico das sociologias, que é a razão metonímica, não é capaz de aceitar que a compreensão do mundo é muito mais do que a compreensão ocidental do mundo. E essa razão metonímica é aquela razão que apaga, que é limitada. E por isso que fala, né, que é capaz de aceitar que a compreensão do mundo é muito mais do que a compreensão ocidental do mundo, porque mostra que ela não é essa razão metonímica. E Boaventura também traz vários tipos de monocultivo, né? Monocultura, a monocultura do saber científico, que desvaloriza outros saberes, do tempo linear, que despreza tradições e experiências do passado, da naturalização das diferenças, que legitima desigualdades como naturais, que ignora, que é da escala dominante, que ignora o local e o comunitário, da produtividade, que desqualifica práticas não orientadas ao lucro. E eu queria até frisar, não só nessa da produtividade, mas também do saber científico, que é algo que a gente vê com mais frequência, que é a produtividade é a que desqualifica práticas não orientadas ao lucro, que também demonstra as profissões que são valorizadas, como medicina, advocacia. Não que essas profissões não sejam boas, também não possam chegar a nós como uma importante profissão, mas todas as profissões, com todas as suas diversidades, também deveriam promover esse lucro, também deveriam ser valorizadas dessa mesma forma. Eu noto que no Brasil é muito mal interpretado, mal valorizado o trabalho manual. Só que é com o trabalho manual que muitas coisas aconteceram, muitas coisas se desprenderam, se solidificaram, se emanciparam mesmo. E a monocultura do saber científico é aquela que desvaloriza outros saberes. E eu já vi em alguns documentários falando sobre isso. Eu, de verdade, não me recordo desse em específico, mas é de um documentário que ele traz pessoas do campo que estão saindo do campo para as escolas. E nas escolas mostram que os saberes do campo não são os saberes que se qualificam como inteligências, como pessoas de intelecto. E as próprias pessoas que estão no campo começam a se ver dessa forma, aumentando ainda mais essa ausência, aumentando ainda mais essa questão, né, de autoestima também, de ver que você também é inteligente.
Tem um elemento que eu acho que é muito importante da gente pontuar, que é como é que é produzido hoje essa ausência, né, desses saberes, desses conhecimentos. É, hoje, assim, especificamente na nossa cultura, nós que fomos um país que fomos colonizados, né, por franceses, ingleses, portugueses, holandeses, né? Vocês viam que esses povos disputavam a colonização aqui no Brasil, né? Disputavam a nossa flora, não é? Atrás do pau-brasil, destruíam nossos biomas, não é? Praticavam o epistemicídio, que era a morte da cultura do sujeito, para lhe aplicar a sua monocultura, no caso. A partir de diferentes experiências de colonização, a gente foi percebendo como o colonizador, ele queria apagar o que o outro tinha enquanto cultura e aplicar-lhe a sua cultura. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a ausência, ela também é produzida numa lógica discursiva. Exemplo. Nós, no Ocidente, né, isso foi ensinado por eles, tá? Nossos povos originários, nossos povos tradicionais, eles não pensavam dessa forma. A linguagem do colonizador, essa linguagem do Ocidente, ela opera sempre em esquemas de incluir e de excluir. Então, é uma lógica dicotômica da narrativa, da linguagem. Exemplo, eu não consigo pensar preto se eu não pensar imediatamente em branco. Em um valorizado, um supervalorizado e um subalternizado. Mas esse valorizado, ele só se produz, se afirma, se alimenta e se afirma superior a partir de um inferiorizado. Sem o inferiorizado, ele não existe. Isso. Então, a própria linguagem, não é? Sim. Então, quando eu falo assim, um supervalorizado, Deus, quem é o que inferiorizado? O diabo. Céu, inferno. Homem, mulher. Gay, hétero, gay. Homem, mulher, não é? Branco, preto. Então, essas lógicas que vão formando as nossas crianças, que nos vão formando o imaginário dos nossos povos, dos nossos ancestrais, desde a colonização, ela contribui, né? Eu acho que é uma ferramenta que contribui para produzir ausência. Porque a gente começa a pensar entre duas coisas. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou é o céu, ou é Deus ou o diabo. Ou é o céu, ou é o inferno. E isso é muito perigoso, né? Então, acho que quando a gente pensar na noção sociologia das ausências, a gente também tem que pensar que a gente precisa romper com essa lógica que produz a ausência do outro, para além de duas coisas. Não é verdade? Então, assim, ó, até coloquei aqui no quadro para a gente ver na televisão, né, sobre a questão da linguagem, como dessa possibilidade, né, dela construir espaços de poder e espaços de subalternidade, justamente quando essas dicotomias elas aparecem, né? Então, João Arriscado Nunes, né, que é citado por Alene Lage, ele vai falar de como a linguagem ela produz esse subalterno, esse invisível, como essa linguagem ela produz a ausência, né, das coisas. Aí, um filtro segregador de formas de ser e de estar no mundo, que eu acho que é um aspecto da linguagem, né, que a gente está discutindo. Deixa eu ver hoje. Aí, esse daqui, não foi, Ju, que tu estava falando? Exatamente. Lógica da monocultura do saber e do rigor do saber, né? Isso. Que é justamente essa forma única de produzir conhecimento, Exatamente. que é a valorizada ocidental. Eu gosto muito de E até também... fala aqui, né? Ciência moderna e alta cultura são as únicas concepções concepções válidas. Pode. Aqui, ó, se a gente for olhar a lógica da monocultura do tempo linear. Porque o tempo do Ocidente, ele é tipo assim, Isso. tudo que passa, passou. E aí ele só vai pra frente como se fosse uma linha. Estou aprendendo esse fundamento da história agora. E tudo é a linha do tempo, né? Você Sim. veja, no Ocidente No eles linear. partem de uma linha do tempo linear. Sim. Então eles ficam pensando o tempo histórico a partir de data. 1985, 1989, 1900, não é? Porém, para os nossos povos, para os povos indígenas, para os povos africanos, não é? E para muitos povos do Oriente, o tempo, ele não é uma linha. Ele não é linear. Às vezes é circular. Ele é circular. Sim. E especificamente eu gosto de citar, por exemplo, uma estudiosa brasileira que ela é muito invisibilizada, mas ela criou a noção de encruzilhada do conhecimento, que é a Leda Maria Martins. Ela tem um livro que ela fala sobre o tempo como o tempo espiralar.
Sim, sim. Que é o né? em O espiral. nosso tempo, ele é em espiral. E isso também, essa coisa do tempo linear, ela também contribui, por exemplo, para dizer que o que é velho não tem valor. Quando a gente vai para o Ocidente, né? Que a gente está pensando em Lincoln. Isso aqui, tudo que passou, que é velho, não vale. E aí, isso também impacta, né? O nosso discurso, a nossa linguagem, como a gente trata, por exemplo, os nossos velhos. As pessoas idosas, né? Que Como tem essa- história, né? que Que tem tem a história. história, né? Então, como é que é visto, por exemplo, as pessoas mais velhas na cultura africana ou na cultura indígena? São totalmente ressignificadas e diferentes do Ocidente, Sim, né? sim, tô entendendo. Então, as pessoas mais velhas na cultura africana, elas são sábias, elas são responsáveis por contar as histórias. Isso. Eu estava até vendo E podem também obter novos conhecimentos, que é algo que também é passado, tipo, os idosos, os velhos, entre várias outras coisas, eles só têm aqueles pensamentos limitados do passado, mas eles também podem ter algo novo a acrescentar. Eles sabem coisas que a gente não sabe, né? Eles tiveram experiências que a gente não teve. Exatamente. Viveram coisas que a gente nem imaginava, né? Então, devem ser valorizados e escutados. Isso se a gente for olhar para os nossos avós, né? Os Sim. nossos avós é que representariam isso. Por que as crianças, por que nós gostamos tanto dos nossos avós? Porque eles contam histórias que só eles sabem sobre nossas mães. Sim. Quando a gente quer conhecer a nossa mãe, a primeira coisa que a gente começa a fazer é perguntar à nossa avó, né? Ô, vó, como manhã era? Manhã fez era o quê? como? Ela era Oxente, danada. exato. Ela era danada, manhã né? namorou com quem? Quem foi o amor É. dela? E assim vai. Então, acho que Assim essas mesmo. avós, elas representam, né? E isso que foge do tempo linear. E Porque é elas que nos conectam com o passado, né? trazem pra gente como realmente era aquele tempo, né? Como era 1950, 60. Trazem a realidade do que eles viveram naquele tempo. Então, acho que... E os desafios pra gente pensar o hoje, né? Sim, né? Hoje em dia eles passaram, né? Pelo menos meus avós passaram pela pandemia agora há pouco, mas estiveram vivos durante a ditadura, sobre outras epidemias, sobre muitas outras coisas que aconteceram no Brasil e que foram desafiadores, que foram momentos difíceis para a população, para a sociedade. Então, olha, recapitulando, né? Sim. Para compreender sociologia das ausências, a gente precisa compreender essas três monoculturas, né? Então, a lógica da monocultura do saber e do rigor do saber, que Juliana bem Isso. refletiu. A lógica da monocultura do tempo linear, né? Que Sim. como o Ocidente pensa, a gente pensa nosso tempo como linha reta, Sim. né? E também aqui, ó, tu poderia falar sobre esse, da lógica da classificação social, Ale? Lógica da classificação social é a monocultura da naturalização das diferenças. Consiste na divisão social baseada nas características físicas. É também um pouco que a gente já falou sobre, né? Sobre aquelas... como é que posso dizer? As características físicas, né, da criança, como ela trouxe o exemplo da aluna dela, eu trouxe da minha. Né, de a gente valorizar as diferenças. E aí temos exemplo da desigualdade social, que é uma coisa que influencia muito na educação, né? Temos aí a evasão escolar, que pode ser muito considerada por conta da diferenças Dessa sociais, desigualdade. por conta das realidades diferentes, porque nem todos os alunos, um exemplo, têm o que comer quando chega em casa, como alguns têm. Então, é desafiador um aluno que tem toda uma realidade diferente para um que tem essa acessibilidade maior nas questões financeiras. Então, a gente não pode cobrar de um aluno que tem tudo ali, né? Tudo ok, tudo certo, que tem uma realidade de vida boa, que tem Mais Acolhedora, sustento, Isso. um sustento financeiro que né? Assim, para viver bem, para conseguir estudar, para um aluno que às vezes só tem a merenda escolar como a refeição do dia todo. Então, a gente não pode cobrar, às vezes, o mesmo desempenho acadêmico dos dois alunos, porque cada um tem uma realidade diferente. Então, há essa desigualdade social que, de certa forma, influencia de uma forma negativa na vida de cada um. Temos a desigualdade racial e a desigualdade de gênero. E a desigualdade racial, eu acredito que o professor Isaac ele poderia abordar bastante, que é uma causa que ele luta muito, que é as causas antirracistas, e eu acredito que ele tem muitas experiências no decorrer
Na trajetória profissional, curricular. Porque ele aborda experiência de bastante, e vida sempre em mesmo. sala de aula ele abordava bastante isso com a gente. Isso. As pautas dele são E da muito... importância que a gente deveria ter com E- essas questões. Eu tenho uma admiração muito grande porque a gente olha pro professor Isaac, a gente vê um homem branco, né, de olhos claros, a gente, tipo, não imagina que ele vai abordar sobre as causas antirracistas. Ninguém que vê ele assim vai dizer, oxente, né? As pessoas não vão dizer isso. Vai olhar pra ele e vai dizer que é o quê? Privilegiado, que ele luta por causas mais, né, distantes, Por enfim. ser algo tão estrutural, Uma a pauta gente mais tem esse ocidental. olhar de surpresa. o que não Infelizmente, a gente deveria tem ser, esse né? julgamento, né, pré-estabelecido de Isso. pessoas brancas. Mas você poderia abordar um pouquinho sobre essa desigualdade racial e dizer como ela infere nos dias de Eu hoje. acho que assim. E a primeiro- desigualdade de gênero também. Sim, também que O tá primeiro muito- elemento que a gente precisa compreender, não, ao meu ver, e para muita gente é polêmico, é que nós, pessoas brancas, nós não só produzimos o racismo, como a gente atualiza o racismo. Então, no caso, se nós produzimos, se nós atualizamos, se nós ritualizamos o racismo, é nossa obrigação interromper ele. Criticar esse sistema, essa linguagem que produz esse racismo, não é? Então, desde que eu me entendi como um agente político de transformação, isso que tanto Paulo Freire, né, que é o patrono da educação brasileira, defendia que nós, os professores, éramos agentes políticos da transformação social, que eu disse assim, como eu, como uma pessoa branca, posso contribuir para... Ou isso é apenas uma responsabilidade das pessoas negras? Isso é o grande equívoco, não é? Só vamos... Eles fazem a luta principal, é o movimento negro, né? Como diz a Nilma Lino Gomes, é um movimento negro que nos educa, é um movimento negro que é educador, e eu aprendi com o movimento negro sobre essas lutas, né? A gente tem aí o exemplo do Quilombo dos Palmares, que era Pernambuco na época, né? Antes da divisão, e a gente ali se configurava como o maior centro de resistência aos colonizadores, era o Quilombo, e era um quilombo que era feito por pessoas negras e pessoas indígenas, não é? Aí a gente tem Alcoatune, a gente tem Gangazumba, Dandara dos Palmares, a gente tem o próprio Zumbi e a gente tem Temos os Martin Luther indígenas, King né? também. A gente tem os indígenas e aí quando a gente está falando dessa experiência de resistência, a gente tem história para contar. Mas essa história não chega na escola, porque o que é ensinado na escola é a história do homem branco no Brasil. Parece que a história do Brasil começa quando os portugueses chegaram com aqueles barquinhos. Mas o que é que tinha ali no porão daqueles navios? Sim. Como é que estavam as pessoas que vieram da África, que foram sequestradas, não é que passaram pelo epistemicídio, Sim. não é que foram mortas, muitas que se suicidaram porque não Sim, aceitaram sim. participar daquele processo que foi muito grave. No próprio mar. Então, eu tenho muito esse compromisso político de que eu, como pessoa branca, preciso me aliar e preciso combater da melhor forma possível, né? E por isso que vocês têm Sim. essa percepção. Como influência também para Isso. outras pessoas. Como vocês são também antirracistas hoje, né? Isso, Como vocês sim. perceberam, a partir também da noção de sociologia das ausências, de como como existe uma ausência, porque a maioria das pessoas brancas que ocupam a escola hoje, elas não querem trabalhar o antirracismo. Ou dizem que trabalham o antirracismo, mas só trabalham, por exemplo, quando na Semana da Consciência Negra. Sim, eu Ou no dia, que agora nem pode mais trabalhar no dia porque é feriado nacional, né? Uma luta também. Ou muitos que trabalham uma semana, ou só trabalham em novembro. De uma forma muito superficial, né? Superficial. Aí eu pergunto, se o racismo, ele está posto pra gente cotidianamente, se ele é estrutural, se ele é institucional, como é que eu vou deslocar essa realidade do racismo na escola se eu só trabalho um dia? Se o racismo tem todo dia, eu preciso combatê-lo todo dia. Eu preciso desenvolver práticas, não é? Que combatam a ausência da Exatamente. representatividade do poder do povo negro, De da autoestima, inteligência do de povo negro. inteligência, de trazer conteúdos literários, conteúdos científicos. Nossa, e tem muita coisa pra gente trazer. E as pessoas
continuam se limitando. Fazendo, Preso, produzindo né? mais Numa monocultura, bolha. Exatamente. né? E hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente pode pesquisar horrores sobre. E a gente pode promover para essas crianças que estão chegando, a nova geração, que elas promovam também essas identidades, essas questões, né, emancipatórias. E para Tem um reforçar, né? negocinho aqui também, se a gente for falar, por exemplo, do gênero. Sim. Hoje a gente tem uma lei na educação que ela ainda é muito nova, né? Entrou em vigor esse ano, 2025, que é a Lei 14.986 de 2024, que foi produzida pela deputada federal Tabata Amaral, não é? Que obriga agora, alterou a LDB-AN 96, né? Para obrigar nos currículos o ensino de protagonismos de mulheres nacionais e internacionais e suas contribuições para a transformação social. Então, se a gente for olhar como política educativa, você veja, a gente tem a 11.645, que é para falar da história da cultura indígena nacional. Essa lei, ela é de 2008, né? Então, assim, por que os professores ainda continuam não sabendo da história dos nossos povos? Tem aí na internet, na internet a gente tem 10 povos Por isso sistematizados. que, como professores, a gente tem que sempre se atualizar, sempre estar buscando, entendendo a sociedade, para trazer a sociedade para dentro da sala de aula também. E trazer a história de formas diversas, né? De diversas perspectivas. Eu acompanho bastante, você falou de deputada Tabata Amaral, eu me recordei também da deputada Ana Campanholo, que é uma deputada que eu tenho como referencial, tanto como pessoa, como uma pessoa política também. E ela é professora de História. E ela faz vários vídeos, ela posta diversos podcasts também. E ela traz a história de todas as histórias passadas e tudo mais na perspectiva dela. Porque às vezes a gente vê uma perspectiva muito presa, muito padrão nas escolas e universidades sobre algo. E eu admiro muito ela porque ela traz essa visão, ela traz a perspectiva dela do que ela estudou, a formação dela, né? As dificuldades que ela passou. E eu admiro ainda mais pela representatividade que ela é uma mulher. Então, eu vejo a valorização, que é um tema que ela aborda muito, que é sobre a mulher. Ela fala muito sobre essas questões das lutas pelas mulheres, das causas, como surgiu, enfim. E é isso. É muito importante. Então, também, quando a gente está falando de gênero, né, a gente tem essa lei que eu acho que é uma possibilidade para os professores poderem estudar protagonismos de mulheres, essas mulheres que te inspiram, que inspira a Juliana, que são mulheres que me inspiram e que foi percebido essas políticas, essas leis que alteram a LDB para obrigar no currículo, elas são leis justamente que vêm para resolver essas ausências, que a mulher foi excluída do currículo, não é? O negro foi excluído do currículo como algo que de potência, de inteligência, de representatividade. E o indígena. E às vezes a gente vê na história assim só como se as mulheres tivessem sofrido por toda a vida. Só que a gente esquece de dizer as mulheres que também foram vitoriosas, né, ao longo dos anos, foram antepassados. Que foram mulheres que influenciaram, assim, de grande forma nos dias de hoje, que são um exemplo de referência pra gente. Que é uma coisa que, por exemplo, a Ana Campanholo me ensinou muito nos podcasts dela, nas aulas dela, sobre mulheres que foram muito exemplo pra gente, que a gente pode se basear, ter como referencial pra gente atuar no dia de hoje, principalmente na educação. Gente, eu acho que a gente tá chegando ao fim desse... Acho que a gente refletiu bastante do que seria essa sociologia das ausências. E tem aquele ponto principal, né? Como é que a gente faz na sociologia das ausências? A gente tem que, né? O que é proposto? Quando nós percebemos a ausência, a gente precisa criar uma carência para aquela ausência. Sim. Para justificar, a partir daquela carência, a necessidade de um trabalho mais efetivo. Então, a sociologia das ausências é basicamente isso. Eu percebo aquela ausência, compreendendo aquela ausência, o impacto que aquela ausência causa, e, a partir daquela ausência, eu preciso criar uma carência para justificar a necessidade de um trabalho mais efetivo. Para que aquela ausência, ela não seja silenciada, invisibilizada, mas que ela apareça como uma cultura outra que pode contribuir com a formação do sujeito humano. Aí a gente está falando de educação. Sim.
É isso, gente. Eu acho que a gente já falou tanta coisa, não foi? Muita coisa, abordou muitos assuntos. Mas E chegou ao ligando a fim. outro. Em resumo, é a gente trabalhar em cima dessas ausências, né? De forma que a gente venha visibilizar o que está invisibilizado. Criando as carências para trazer a emergência. Isso, a emergência dos novos saberes. Dos novos Ou dos saberes. saberes que estão silenciados. Exatamente. Eu queria que vocês fizessem um agradecimento. As A gente tá aqui considerações finais. a gente tá aqui, né, no estúdio do Simprosa. Não é Sim. que carinhosamente permitiu Foi que uma a gente... oportunidade muito grandiosa para mim, pra gente, né? Sim. Porque a gente ainda está em formação. E caramba, que oportunidade legal da gente poder estar se aprofundando de assuntos que estamos abordando agora, né? Uma coisa que exatamente, é recente na pra faculdade. gente, né? Que a gente tá, tipo, né? Tendo aqui o privilégio de Quarto falar, período, de compartilhar. gente, ainda A gente estamos é neném aprendendo ainda. muita coisa. Mas, e por falar nisso, que a gente tem quarto período, é uma coisa que eu tava conversando com eles até antes de iniciar o podcast, que é um conselho para quem quer fazer faculdade, quem quer também seguir pela educação, que é um conselho, porque às vezes na faculdade a gente encontra muitas personalidades, a gente encontra diversas pessoas com cada pensamento. E que é a gente não se perder, não deixar a nossa essência. Porque eu acredito que o que vai fazer você se destacar dentro de uma universidade, dentro da sua vida profissional, é você ser quem você é. É você manter seu princípio, é manter seus valores, manter a sua essência de quem você é. Porque isso vai fazer você ser destaque. E não ser apenas mais um, não se padronizar com exemplos ou referências que você encontra, mas você se manter naquilo que você é. E eu não queria deixar de agradecer também a Maria, que eu não sei se vocês perceberam, mas é essa terceira integrante, que ela não está hoje aqui, mas que ela foi primordial para esse nosso trabalho. Construção desse trabalho. Exatamente, para a gente entender mesmo, precisou das três cabeças. E Maria Porque foi um trabalho bem é árduo. uma das que, se ela tivesse aqui, vocês com certeza amariam ela. É uma pessoa que tem uma grande potência intelectual, ela tem uma desenvoltura muito grande e conhecimento muito amplo, a qual eu admiro bastante e tenho muito carinho. Então, na próxima vocês conhecem Maria Silvestre. Exatamente. Agradecemos também gente a tá Isaac, com a né? ausência, né, de A Maria ausência aqui, Exato. mas a gente tá fazendo... Ela emergência, foi né? essencial para a construção desse tema, né, para a desenvolvimento desse tema. Então, é isso. Então, E eu, gente, quero agradecer você, Juliana, É isso, né, por ter obrigada. possibilitado a construção não só desse momento, né, porque para além de vocês estarem aqui, a gente construindo esse material para os novos professores que vão ter acesso a esse conteúdo, aos professores da rede que já estão atuando na educação, vocês são pessoas assim que de fato transformaram minha vida, porque vocês legitimaram, não é, o que eu compreendo como importante. Então vocês entenderam que sociologia das ausências era uma noção importante para a autoformação de vocês. sim. E vocês foram incansáveis, né, na busca por compreender essa noção, e hoje a gente aqui ficou discutindo isso. Então eu agradeço muito também a oportunidade da gente continuar, não é mesmo? Eu fui professor do primeiro período, mas a gente está aqui hoje, vocês no quarto, Sim. e a gente continua trabalhando. Quero agradecer a Henrique, né, que está aqui no Isso. estúdio e que tem Por trás das câmeras. produzidos esses né, não está invisível, né? A gente está falando o nome Sim, dele aqui. exatamente. Obrigada, Henrique, por também conduzir esse processo da gravação, da edição, né? Ele que é muito importante também aqui para o Simproja, dos conteúdos do Simproja. E agradecer ao próprio Simproja por todas as oportunidades. O Simproja, ele é muito generoso comigo e com todos aqueles que querem construir algo importante no campo da educação. Meninas, muito obrigado. Eu que agradeço, professor, por você dar a oportunidade de a gente Verdade. compartilhar o nosso Não é conhecimento que qualquer ainda professor. está em construção, né? Ainda está Isso, pra... se desenvolvendo. Eu agradeço por você acreditar na gente, porque desde o primeiro período o professor Isaac sempre teve um carinho com a gente, sempre Mesmo teve com nossas diferenças, Exatamente. a gente É uma se coisa que eu formou tava como pensando família ontem, poxa, o professor Isaac, a gente é divergente em muita coisa, a gente tem... Eu tava falando com ele no carro, na vinda pra cá, eu falei, a gente é oposto em muita coisa, Isaac. Mas eu tenho muito carinho por ele, porque mesmo a gente sendo divergente, ele dá ouvido, ele dá o lugar de fala ele pra não pessoa. só dá uma aula, ele cuida da gente. Por mais que você tenha um pensamento diferente a ele, ele dá a voz pra você falar, ele dá o posicionamento de você ter ali e se expressar também. Então, muito é uma importante. coisa que eu admiro muito nele, tenho um carinho muito grande e agradeço mais uma vez ao senhor,
a Henrique, né? Henrique. Por estar aqui, né, dando esse suporte pra gente, que é muito importante. E ao Simproja por, né, disponibilizar esse lugar pra gente participar. É algo que vai enriquecer muito a nossa trajetória acadêmica. Isso, com é uma coisa que vai certeza. ficar marcada pra gente. É. E a gente tá muito feliz com isso e muito obrigada. Agora vamos fazer assim, ó. Todo mundo com a mãozinha aqui. E a gente vai dizer Simproja firme na luta. Tá. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Simproja firme na luta!